Glórias a Deus. Aceitem a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda nesta noite é a sua irmã em Cristo, Nancy. Nós estamos, irmãos, muito felizes porque Deus, Ele deu mais essa oportunidade para nós estar trazendo essa programação ao vivo dentro do seu lar para abençoar a sua vida e a sua família. Vocês que nos ouvem aí pela rádio Quero Adorar, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, a vida das irmãs que está ligadinho conosco. Irmão Claudemir, a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Também está nos acompanhando aí pelo Facebook. Glórias a Deus. Nós, irmãos, estamos aqui, aleluia, Jesus, com a programação A Minha Vida Está Escondida em Deus, o qual nós trazemos ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, e também aos domingos, irmãos, às 18h30. E também nós temos, né, irmãos, o culto de oração, a campanha de oração que nós trazemos todas as semanas, irmãos. Aleluia, para o lar dos irmãos, às quartas, quintas e sexta-feira às 23h. Nós estamos aqui toda semana pela misericórdia do Senhor para orar juntamente com os irmãos, porque às vezes nós não temos oportunidade de orar, irmão, dentro do nosso lar. Todo mundo sabe, irmãos, que é uma tribulação para nós orarmos dentro do nosso lar, porque sempre um chama, sempre um telefone que toca, uma campainha que toca. Mas Deus preparou esse horário, irmão, das 23h. Por quê? Porque 23h, irmãos, o seu esposo que não é cristão já está dormindo, a sua esposa que não é cristã já está dormindo, seus filhos já estão dormindo. Então você tem a oportunidade de buscar a Deus. 30 minutos apenas, irmãos, conosco, mas é uma oportunidade valiosa para nós. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, diz a palavra de Deus, irmãos. Se nós não temos a oportunidade de orar em outro horário, não vamos usar isso como pretexto, como desculpa para nós não buscarmos a Deus. Vamos às 23h juntamente conosco buscar o Senhor. Pela misericórdia de Deus, eu e minha família estamos aqui todas as semanas, irmãos, às quartas, quintas e sexta. Às vezes vocês podem estar falando, tendo como pretexto, a minha casa é pequena, não tem como eu orar esse horário. Irmãos, eu vou ser sincera com vocês, eu já orei muitas vezes no quintal de casa, eu já fiz muitas campanhas na garagem da minha casa, irmãos, louvado seja Deus, mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de buscar a Deus. Todo mundo está vendo aí, irmãos, as dificuldades que o mundo todo está vivendo, e o povo, ao invés de se chegar a Deus, tem se afastado do Senhor, irmãos, tem entregado os pontos, tem abaixado a guarda, irmãos, aleluia, tem deixado de buscar a Deus, tem deixado de confiar no Senhor, neste momento que é tão crucial nas nossas vidas, irmãos. Se Deus está permitindo tudo isso na face da terra, é porque é hora de nós buscarmos mesmo a Deus de todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. É pouquinho tempo, irmãos, 30 minutos, mas nós estamos em oração, e Deus está vendo, Deus está contemplando, e Deus está dando livramento para nosso lar, para nossa família. Eu quero agora, neste momento, aproveitar essa oportunidade que o Senhor me deu, de me poder orar mais um pouquinho com os irmãos. Meu esposo já orou com os irmãos aqui, aleluia, Jesus, mas eu quero orar mais, irmãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, para que Deus venha nos fortalecer, para que nós, irmãos, possamos estar fortalecidos na graça e no poder de Deus, que nós possamos verdadeiramente estar seguros nas mãos do Senhor, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo na face da terra, amém? Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Agora não é momento de nós ficar se queixando da situação, mas sim de nós buscar a Deus, amém?
Santíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai que estais nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, ó Pai. Eu quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Pai, de nós poder trazer no ar, meu Deus amado, mais essa programação. A minha vida está escondida em Deus, o qual por Tua graça, por Tua santíssima misericórdia, Senhor, nós temos trazido ao ar, papai querido, todas as terças e todos os domingos para ministrar uma palavra juntamente com os irmãos, para orar juntamente com os irmãos, ó Pai, porque assim como nós oramos por eles, Senhor, com toda certeza eles têm nos apresentado nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, essa é a porta que o Senhor abriu, aonde, papai querido, o evangelho tem se expandido para muitas cidades, muitos estados e até mesmo fora do país, Senhor. São muitas pessoas que têm nos acompanhado, muitas pessoas que têm orado conosco, muitas pessoas têm ouvido a palavra, e eu tenho certeza que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela não volta vazia, papai. Eu tenho certeza, meu Deus, que grande obra tem sido realizada, que muitos corações têm sido tocados, ó Pai, através dessa programação. A minha vida está escondida em Deus. Eu agradeço pela vida da minha família que tem orado conosco, Senhor, que tem nos ajudado uns aos outros, papai, meu esposo, minha filha Pamela, Senhor, tem orado comigo aqui, tem feito essa programação juntamente comigo, Senhor, assim como o Senhor tem usado a Pamela, Pai querido, tem usado, meu Deus, meu esposo Gerson. Eu só tenho que agradecer a Ti, Senhor Jesus, aleluia, porque tudo é para honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Não que nós somos merecedores de alguma coisa, ó Pai, tudo é segundo a Tua santíssima misericórdia, Pai. Que toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, eu Te agradeço em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmão Leal Lopes. Deus abençoe a vida do irmão que está, aleluia, Jesus, nos acompanhando. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, que irá ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. Que Deus possa estar abençoando o seu lar e a sua família. No final dessa programação, irmãos, nós vamos apresentar mais vidas na mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos, irmãos, estar encerrando essa programação com oração. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, internadas, hospitalizadas, muitas pessoas enfermas dentro do seu lar, muitas pessoas sofrendo porque perderam seus entes queridos. Nessa semana perdemos sim uma irmã em Cristo, aleluia, nós vamos estar orando para que Deus possa estar consolando o coração dessa família, amém? Glórias a Deus. Então os irmãos fiquem aí conosco, para que Deus, irmãos, aleluia, possa estar ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus, aleluia. Quero já ler a palavra de Deus, para nós poder terminar, aleluia, Jesus, no horário certo, né, irmãos? Nós não podemos extrapolar. Nós temos que fazer as coisas com ordem e decência, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. E eu quero, irmãos, aleluia, Jesus, grande Deus, ler com os irmãos aqui. Vamos ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 2. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A palavra de Deus é uma coisa importante nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que estar em constante oração. Aleluia, Jesus. Mas o que nos alimenta, o que traz a libertação, o que traz a cura da alma, é a palavra de Deus, porque através da palavra do Senhor nós conhecemos o Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Nós não podemos dizer que servimos um Deus que nós não conhecemos, irmãos. E através da palavra de Deus, aleluia, que nós conhecemos esse Deus lindo e maravilhoso qual nós servimos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Título da mensagem: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. O versículo 32 do capítulo 17 diz assim: E Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Na passagem que nós lemos nessa noite, aleluia, Jesus, Deus quer nos ensinar uma coisa muito poderosa para nós, irmãos. Uma coisa que tem que acompanhar a vida do cristão. Nós podemos ver aqui no versículo 16 desse mesmo capítulo que havia um gigante, o filisteu Golias. Ele, irmãos, afrontava o povo de Deus, soldados guerreiros do Senhor, todos os dias pela manhã e pela tarde. Confira aí comigo no versículo 16. Este homem, irmãos, um gigante, ele afrontava 2 vezes por dia, e isso já estava, irmãos, acontecendo, aleluia, Jesus, durante 40 dias. Glórias a Deus. E ali, irmãos, naquele vale, de um lado estavam os filisteus e do outro lado, irmãos, estavam os israelitas. Glórias a Deus. Estavam soldados, irmãos, de guerra, homens, aleluia, Jesus, capacitado para lutar. Homens, irmãos, aleluia, que era treinado na batalha, que era treinado em desembainhar as suas espadas. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, aleluia, que no mesmo capítulo 17, versículo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Era um homem, irmãos, aleluia, que eram guerreiros. Os soldados de Israel estavam ali para pelejar, irmãos, mas eles não esperavam que surgisse, aleluia, no exército do inimigo, o gigante Golias. Eles não esperavam, irmãos, aleluia, por esse momento difícil que eles iam passar, e eles temeram, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, que eles fugiam diante da face daquele homem, porque eles deixaram de crer, eles deixaram, irmãos, de acreditar no Deus de Israel. É muito importante, irmãos, no decorrer da nossa vida, nós confiar, nós crer no poder do Senhor, porque não adianta, irmãos, nós disser que nós somos servos, que nós somos guerreiros, que nós somos missionários. Eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou uma evangelista, eu prego, eu revelo, mas quando surge o imprevisto, irmãos, quando surge, aleluia, um inimigo mais potente do que nós estamos acostumados a lidar, então nós abaixamos a nossa cabeça e nós fugimos? Será que isso é uma atitude realmente do servo do Senhor? Aleluia, Jesus, quando Deus permite algo maior na nossa vida, será que é para nos derrubar, irmãos? Será que Deus, quando permite algo, aleluia, Jesus, maior na nossa vida para nos afrontar, é para nós fazer igual esses homens aqui, irmãos de Israel, que eles fugiram da presença do gigante filisteus, porque eles temiam, eles tinham medo, irmãos. E aonde estava o Deus que eles dizem que serviam? Aonde está o Deus, irmãos, que eles diziam que confiavam? Neste momento, irmãos, aleluia, a fé falhou. Neste momento a confiança foi embora. Aleluia, glórias a Deus. Neste momento eles deixaram de confiar no Deus Todo-Poderoso, o qual já tinha manifestado com grande poder sobre a vida deles, irmãos, resgatando eles ali do Egito com braços fortes, diz a palavra do Senhor. Deus, irmãos, era constantemente com aquele povo, enquanto aquele povo estava com Deus. Quando Deus castigava Israel, irmãos, era porque eles abandonavam o Senhor e ia servir outros deuses. Glórias a Deus. Mas enquanto eles estavam com Deus, Deus nunca falhou com eles, Deus nunca abandonou, nunca deixou eles, irmãos, aleluia. E neste momento que nós lemos na palavra do Senhor, diante de um exército de homens normais,
que era o exército dos filisteus, eles estavam em constante guerra, irmãos, e Deus estava sempre dando para eles a vitória. Deus sempre estava pelejando por eles, mas quando surgiu, irmãos, o imprevisto, eles abandonaram a sua fé. Glórias a Deus. Isso é um perigo, irmãos, na nossa vida. Nós temos que estar preparados para tudo, irmãos. Nós podemos ver os dias que nós estamos vivendo. Eu, na minha idade que tenho, irmãos, aleluia, eu nunca imaginei viver o momento que nós estamos vivendo agora. Eu já vi muitas coisas acontecerem, já vivi muitas coisas na minha vida, irmãos, principalmente dentro do evangelho, mas eu nunca vi, irmãos, aleluia, uma pandemia como essa, que está atingindo o Brasil, está atingindo o mundo todo, que está tirando vida de tantas pessoas, irmãos, aleluia. É um grande gigante que nós temos que enfrentar, irmãos, de cabeça erguida, confiando no Senhor. Não é hora de nós fazer como muitos irmãos têm feito, irmãos, fugindo da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Tem abandonado o evangelho, tem voltado para trás, irmãos, aleluia. Tem, irmãos, deixado de lutar, tem deixado de guerrear, glórias a Deus, porque acha que não está capacitado. Se você fugir é porque você não está mesmo, irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos, irmãos. Nós temos que saber que em todos os momentos nós podemos confiar plenamente no poder dele. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos guardados debaixo das mãos potentes do Senhor. Se nós somos verdadeiramente homens e mulheres de guerra, irmãos, preparados para a batalha, não importa, irmãos, o que irá surgir diante de nós, não importa as dificuldades que nós temos que enfrentar, não importa, irmãos, a dificuldade que nós temos que enfrentar, nós temos, irmãos, apenas que crer que o general de guerra que nós servimos se chama Jesus Cristo. O general de guerra não deixa nós abandonados. O general de guerra não deixa nós sozinhos na peleja, irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Por isso nós não devemos nos acovardar, irmãos, diante da situação. Talvez, irmãos, a dificuldade bateu na tua porta, mas confie que o Deus provedor é na sua vida. Glórias a Deus, que não vai deixar de faltar o pão de cada dia. A doença, a enfermidade bateu na tua porta. Pode ter certeza, irmãos, aleluia, que se você erguer a tua cabeça e você continuar crendo, confiando no poder de Deus, essa enfermidade não vai levar o ente querido seu, não vai tocar na tua família, não vai levar embora, irmãos. Porque Deus, irmãos, aleluia, vai pelejar por você. Ele vai repreender a enfermidade, ele vai repreender todo o mal na sua vida, na sua família. Aleluia, Jesus. Se fosse depender, irmãos, da atitude desses homens que eram acostumados na guerra, acostumados na peleja, e na maior diversidade deles, irmãos, aleluia, a palavra de Deus diz que eles fugiram, eles tiveram medo. Glórias a Deus, eles se escondiam diante da face daquele gigante, diante da adversidade que eles não esperavam. Eles negaram a sua confiança em Deus, irmãos, aleluias. Glórias a Deus. Se fosse depender deles, irmãos, Israel estava perdido. Israel, irmãos, tinha perdido aquela peleja, tinha perdido aquela guerra. Aleluia. Gigante Golias, irmãos, tinha passado a sua espada na garganta de todos eles. Não ia sobrar nenhum. Se dependesse desses homens covardes, irmãos. Homens, aleluia, Jesus, que só tem garganta. Homens que só tem blá blá blá. Homens, irmãos, que diz ser e na hora de provar, irmãos, foge. Homens que diz ser homens de Deus, homens que diz ser pastores, homens que diz, irmãos, ser profeta, ser evangelista, ser missionário. Na hora da adversidade ele foge, irmãos, aleluia. São covardes, irmãos, aleluia. São homens, irmãos, aleluia, o qual Deus não tem prazer neles. São homens que envergonham o evangelho. São homens que envergonham a palavra de Deus, irmãos. Porque falar é uma coisa. Aleluia, Jesus. E na hora de agir ele é outra, irmãos. Nós podemos ver a diferença, irmãos, aleluia. Na passagem que nós lemos aqui,
que foi o texto da nossa meditação no versículo 32. Davi, irmãos, quem era Davi? Davi aparentemente não era nada, não era ninguém, nunca foi um guerreiro, nunca desembanhou uma espada, nunca teve numa guerra. Glórias a Deus. Davi chegou ali, irmãos, aleluia, aparentemente enviado para o seu pai, Jessé, para levar mantimento, ver como é que estava o andamento da guerra. Mas nós que vemos a história, irmãos, pelo lado espiritual, nós já podemos ver que Deus sabia que esse povo, irmãos, que os homens de guerra que estavam ali no vale ia negar o nome do Senhor. Então Deus mandou alguém, irmãos, aleluia, que poderia, glórias a Deus, como mudou a história. Glória a Jesus. Aparentemente foi Jessé quem enviou Davi, mas nós, pelos olhos espirituais, nós sabemos que enviou foi o próprio Deus. Quando ele chegou, irmãos, aleluia, para ver como é que estava o andamento daquela guerra, como é que estavam seus irmãos, ele chegou bem no momento em que Golias afrontava o exército, irmãos. E olha a diferença de quem verdadeiramente serve a Deus. Olha a diferença, irmãos, de quem verdadeiramente confia em Deus. Ele não só confia, ele não só fala, irmãos, o que ele é, o que ele faz, mas ele tem atitudes diante de Deus. Ele tem atitude diante dos homens, ele tem atitude diante da igreja, aleluia, Jesus. Quando Davi chegou, irmãos, que ele viu que aquele gigante estava afrontando o exército de Deus, irmãos, ele não tomou aquele afronta para ele, não. Ele disse: quem é esse circunciso que está afrontando o exército de Deus? Ele tomou a afronta como se fosse diretamente para Deus, irmãos, como era. Aleluia. Aquele jovem, irmãos, não era nada aos olhos humanos. Glórias a Deus. Mas era um jovem que tinha atitude diante do Senhor. Por isso eu digo, irmãos, aleluia, a atitude de uma pessoa, de um homem de Deus, ele faz diferença em todos os lugares que ele anda, que ele entra, que ele vai, irmãos. Glórias a Deus. Aqueles que eram preparados para a guerra fugiu, mas quem não estava preparado aparentemente é quem Deus tinha capacitado, aleluia, Jesus, para poder honrar o nome do Senhor, para poder exaltar o nome do Senhor, irmãos, para glorificar a Deus naquela guerra e não trazer vergonha como aqueles homens tinham trazido, se escondendo, fugindo do gigante. Davi, quando ele chegou, irmãos, aleluia, foi bem no momento que Golias afrontava o exército. Ele não aceitou aquilo, não, irmãos. Ele não, de maneira nenhuma, ele abaixou a cabeça. Pela pouca idade que ele tinha, ele poderia simplesmente, irmãos, aleluia, entrar no meio do povo escondidinho e ir embora, sem ninguém nem ver ele, ou simplesmente sair correndo, gritando, desesperado, aleluia, Jesus. Mas ele era servo do Deus Altíssimo, irmãos, e servo de Deus não foge. Servo de Deus, irmãos, aleluia, ele enfrenta a batalha. O servo do Senhor, irmãos, nunca pode achar que não tem capacidade. O servo do Senhor nunca pode achar que não é capaz. Se Deus te pôs ali, aleluia, porque você é capacitado. Se Deus te colocou na frente de um trabalho, não importa, irmãos, a adversidade que você vai ter que passar, não importa o tamanho de problema que você vai enfrentar, Deus já te capacitou para isso, irmãos. Eu sou uma missionária, mas dependendo do lugar você não entra. Dependendo da favela você não vai. Que tipo de missionário é você, irmã? Glórias a Deus. Eu sou pastor, eu sou profeta. Dependendo do que Deus manda, você não tem nem coragem de falar. Aleluia. Que tipo de profeta que é você? Aleluia, Jesus. Que tipo de servo que é você? Aleluias, que foge, só sabe entregar recado quando é para os pequenininhos, quando é para os grandão você já não tem mais coragem. Glórias a Deus. Servo tem que ser servo, irmãos. Não importa o momento, não importa a adversidade, não importa a circunstância, servo é servo, tem que obedecer, tem que andar segundo a vontade e o querer do Senhor. Era assim que Davi andava, irmãos. Você pensa que chegou lá, ele olhou pela idade dele,
Ah, não, eu sou muito jovem, nunca peguei uma espada na mão, eu nunca frequentei uma guerra. Quem sou eu para lutar? Por que que muitos têm voltado para trás, irmãos? Porque ele olha para ele mesmo. Glórias a Deus, contra esse filisteu. Você não vai poder pelejar contra ele, porque você ainda é moço, ele é homem de guerra. Olha aí, irmãos, quantas pessoas você da presença de Deus, tenta tirar o ministério da tua mão. Quantas pessoas usadas pelo inimigo diz que você não é capaz, irmãos, e muitos têm dado ouvido para essa pessoa. Você ainda não pode ser pastor de uma igreja, você acabou de entrar na congregação. Mentira do diabo, irmão. Se Deus pôs você lá, aleluia, Jesus, ele vai te capacitar na obra. Eu não posso fazer visita porque eu não sei nem falar. É mentira, irmãos, aleluia. Porque quem põe palavras na nossa boca é o próprio Deus. Aleluia. O que falta em nós, irmãos, é nós levantar a cabeça e ter a atitude de servo do Senhor. Glórias a Deus. Em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, isso faz muita diferença. Glórias a Deus. Não como só servo de Deus, mas como ser humano na face dessa terra. Muitas vezes nós deixamos a desejar, irmãos, porque muitas coisas nós podemos falar e nós não falamos. Quantas mães têm sofrido, irmãos, aleluia, com atitudes dos seus filhos, aleluia, porque os seus filhos chegam de madrugada em casa. Ah, eu vou orar, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Nós temos sim, irmãos, que orar, porque nós somos serva de Deus, aleluia, mas como mãe faltou atitude. Uma mãe, ela tem que chegar nos seus filhos, tem que corrigir, aleluia. E muitas mães têm deixado os seus filhos escapar pelos vãos dos dedos, irmãos, por falta de atitudes, por falta de falar, por falta de agir. Deus quer que nós oremos sim, irmãos, mas a oração, ela tem que estar acompanhada com ação. Você chega na igreja, irmãos, aleluia, quem vai fazer a abertura do culto, você faz de não chegou ainda, você faz de conta que não viu, vai no seu banco orar. Que isso, irmãos? Aleluia, que tipo de servos é você? Vai lá, abre o culto, prega a palavra. Glórias a Deus. Ah, não veio ninguém para limpar a igreja ainda, tá tudo sujo. Ah, mas quem limpa é a irmã Maria, eu não tenho nenhuma obrigação. Glórias a Deus, eu vou orar. Vai lá orar, irmã, mas eu vou te falar uma coisa, você está em falha, porque faltou atitude da sua parte. Glórias a Deus. Porque tem muitas coisas que nós podemos fazer e nós deixamos de fazer, irmãos. Tem muitas coisas que nós podemos falar e nós muitas vezes deixamos de falar. Quantas pessoas, irmãos, eu já vivi muito isso na minha vida, de quantas vezes a gente marcar uma visita e quando a pessoa responsável pela visita não vai, sempre alguém, aleluia, abre a boca e quer dispensar os irmãos para ir embora porque a responsável não veio. Glórias a Deus. E ninguém, irmão, vai tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Não, irmãos, nós estamos aqui para fazer visita, nós vamos lá. Aleluia, Jesus. Não, irmãos, tem situação que nós temos que falar. Tem horas que nós temos que ficar quieto, vamos ficar quietinho, vamos ficar na dispensação do Senhor. Mas se Davi fosse fazer isso, irmãos, aleluia, glórias a Deus, aquele exército de Israel estava perdido, irmãos. O exército de Israel tinha morrido. Mas chegou alguém que confiava em Deus e teve a atitude. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Usou espada? Lógico que ele não usou espada. Ele não tem experiência, irmãos, aleluia. Glórias a Deus, mas ele tinha um Deus poderoso. Glória a Jesus. Ele usou as armaduras, irmãos? Não, a de Saul não serviu para ele. Porque a armadura que Deus dá para você, irmãos, é só sua. Glórias a Deus. A dos outros não te servem. A de Saul não serviu em Davi, irmãos. Glórias a Deus. Mas, aleluia, Jesus, o escudo de Davi se chamava Jesus. Glórias a Deus. O capacete dele era Deus. A espada dele era Deus. Ele confiou plenamente a vida dele no Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É isso que falta em nós, irmãos. É nós confiar plenamente em Deus.
É nós, irmãos, ter ação na hora que nós tiver que agir. Nós ter falar quando tem que falar, irmãos, aleluia. Não falar, irmãos, aleluia, coisa pelos cotovelos, como muitas pessoas hoje em dia diz que é profeta e deve estar falando. Um servo de Deus, irmãos, ele sabe a hora certa de falar, ele sabe a hora certa de agir. Davi chegou ali, irmão, foi na hora certa, na hora que Deus enviou. Ele chegou ali na hora que o gigante Golias afrontava o exército do Deus vivo. Aquilo não intimidou ele não abaixou a cabeça, ele chegou diante do rei, irmãos, aleluia, glórias a Deus. O teu servo irá e pelejará contra esses filisteus. E Deus, irmãos, Deus foi na frente, Deus derrubou aquele gigante, Deus deu a vitória, não somente para Davi, mas Deus deu a vitória para o exército de Israel. Uma atitude, irmãos, ela faz toda a diferença, ela muda uma história, irmãos, aleluia. Uma atitude certa, irmãos, no servo de Deus que tem direção, ela pode trazer muitas virtudes para a igreja, ela pode trazer muitas vitórias dentro do seu lar, ela pode trazer, irmãos, aleluia, muitos benefícios para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido, irmãos, aleluia, da sua esposa, irmãos, glórias a Deus. Quando você toma atitude na hora certa, atitude correta na hora correta, irmãos, glórias a Deus. É nós não abaixar a cabeça, irmãos, diante da circunstância, diante da adversidade dessa vida. Situações surgem a toda hora, irmãos. Nós somos afrontados a toda hora. Hoje é uma situação, amanhã é outra. Nós temos que estar aptos, irmãos, aleluia, para enfrentar e para lutar, irmãos. Glórias a Deus, porque a peleja não é nossa, ela é do Senhor. É nisso que nós temos que confiar. Então não fique acovardado, irmãos, diante do teu problema. Não fique acovardado diante da situação. Mães, eduque seus filhos, irmã. Glórias a Deus. Seja uma serva que ora e ore bastante mesmo, porque precisamos orar. Mas uma mãe, ela tem um papel fundamental dentro da tua casa para com seus filhos. Filhos de 13, 14 anos dominam o lar. Chega de madrugada, chega de manhã cedo, embriagado, drogado, e a mãe ora, mas não tem coragem de abrir a boca. Cadê o teu papel de mãe? Cadê a sua atitude? Isso também faz parte da tua vida como serva. Glórias a Deus, porque se ele perder a vida dele, irmãos, a culpa é sua. Glórias a Deus. Quando nós deixamos de fazer, irmãos, aleluia, aquilo que nós temos que fazer, e aquela pessoa vir perecer, a culpa é nossa, irmãos, não é de Deus, não. Não tente culpar a Deus depois, a culpa é sua. Glórias a Deus. Então vamos erguer a nossa cabeça, irmãos. Vamos lutar com fé, com coragem. Vamos agir, irmãos, na direção de Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor, irmãos, através das nossas vidas. Vamos glorificar o Deus que nós servimos. Amém, igreja? Glórias a Deus. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos os irmãos nesta noite. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Daniel Alves. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar grandemente a vida do irmão, da sua família, irmão. Irmão Leal Lopes, irmão Claudemir. Deus abençoe as suas vidas, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando grandemente o seu lar, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua parentela. Amém? Vou orar a Deus. Aleluia, Jesus, para nós encerrarmos a programação nessa noite, vamos apresentar Maria do Carmo e seu esposo. Os dois se encontram internados, irmãos, aleluia. Estão contaminados com o vírus. Vamos orar não só a favor dele, mas de todos que estão nas mesmas situação. A família da irmã Fátima, vamos orar a favor das
família da serva de Deus que partiu essa semana, porque só Deus é quem pode consolar este coração. O irmão obreiro Bruno Santos, Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida, varão. Vamos orar a Deus. Amanhã tem mais, às 23 horas, eu e minha família estamos aqui orando com vocês, amém? Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade desta noite estar orando mais uma vez juntamente com o Teu povo, ó Pai. Muitas pessoas orando conosco neste momento, Senhor, apresentando as Tuas causas, Senhor, nas Tuas mãos, Papai querido. Meu Deus, visita os hospitais, Senhor. Peço em especial pela Maria do Carmo, seu esposo, que estão hospitalizados, ó Pai. Quantas gente agora, Senhor, estão colocando nomes diante de Ti, Pai, nomes que com certeza o Senhor já conhece, Pai, mas meu Deus amado, nós cremos, ó Senhor, que este gigante, Papai, que está no mundo todo, Senhor, chamado coronavírus, que tem afrontado a Tua igreja, Papai, nós vamos orar e nós vamos vencer, Senhor. Nós não vamos baixar as guardas, Senhor, nós não vamos baixar a nossa cabeça, nós não vamos deixar de orar, nós vamos deixar de buscar, nós não vamos deixar de consagrar a nossa vida, porque eu creio que a vitória é nossa, Senhor. Nós não vamos fugir, nós não vamos amedrontar, nós vamos colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos os dias as nossas causas, a nossa família, os nossos vizinhos, vamos colocar, Senhor, a nossa nação, Brasil e mundo, nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus, é o Senhor que garante a vitória, é o Senhor que garante a cura e a libertação, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, e amanhã, irmãos, aguardamos vocês, amém? Glórias a Deus, às 23 horas, a nossa campanha semanal, todas as semanas, nós estamos aqui orando juntamente com os irmãos, na campanha a favor do lar, da família. 3 dias, irmãos, às 23 horas, nós contamos com os irmãos para junto nós buscarmos a presença do Senhor, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.